Meninas, boa noite. A gente vai hoje falar sobre o sacramento sobre o sacramento da unção dos enfermos, né, que é o sacramento da consolação. E queria saber só se vocês estão conseguindo ver o slide que eu compartilhei. Tudo certo? Tá dando para ver, sim. Então tá ótimo. Então vamos rezar uma Ave Maria para a gente começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o sacramento da unção dos enfermos, ele é um sacramento que ele durante muito tempo, né, ele foi taxado como extrema unção, né? E a igreja reviu esse nome dado ao sacramento porque as pessoas acabaram levando para o lado, né, de que só devia receber o sacramento da unção dos enfermos aqueles que estivessem nas últimas. E as pessoas começaram a ficar com medo, né, de receber o sacramento da unção dos enfermos. E aí, na verdade, esse nome extrema-unção, ele não estava ligado a isso diretamente, né? Essa questão da pessoa estar morrendo e por isso receber esse sacramento. Ele estava ligado à questão de que a extrema-unção seria a última das unções em relação à vida do cristão, porque a primeira seria a do batismo, depois seria a da crisma, né, da confirmação, e a última seria do sacramento da unção dos enfermos. Então, por isso, extrema-unção. Mas como se ligou muito essa questão, a expressão ficou muito ligada a essa questão de se ministrar o sacramento apenas para quem tivesse, assim, nos seus últimos suspiros, as pessoas passaram a ter muito medo do sacramento e aí a igreja reviu o nome e passou a dar o nome de unção dos enfermos, né? E é importante, né, pensar que o sacramento da unção dos enfermos ele está muito ligado, né, a essa santificação da dor, né, da pessoa, né, que está vivendo ali aquele momento de doença ou de velhice com uma debilidade grande. Então, o sacramento da unção ele faz com que o cristão que está vivendo essa circunstância tenha condição, né, de pensar na paixão de Cristo como eficácia redentora de transformação mesmo, que Jesus, quando morreu na cruz, né, ele deu um novo significado à dor. Então, a unção dos enfermos é um sacramento que nos lembra isso, né? Essa possibilidade, né, de ser corredentores com Cristo na dor. E ele é um sacramento que a igreja sempre entendeu que ele tem como efeito, né, confortar, fortalecer a alma da pessoa que está convalescendo, né? E também ele é um sacramento que ajuda a pessoa a vencer as últimas tentações, porque quando a pessoa recebe o sacramento, ela também tem, a gente vai ver mais à frente, os pecados mortais apagados. Então, por isso seria assim, é um sacramento que se a pessoa recebe em todas as condições previstas, né, para se receber, a igreja acredita que, e essa a tradição sempre nos indicou que a pessoa iria direto para o céu, não precisaria passar pela purificação do purgatório, em que pese assim, a gente não tenha certeza exata, né, se as condições interiores, né, a disposição interna da pessoa foi uma contrição perfeita, né, e que dê essa possibilidade, né, da pessoa ter o acesso direto ao céu. Mas se acredita que se o sacramento foi recebido com essa disposição interior, com abertura de coração e com um desejo profundo e sincero mesmo de contrição, de arrependimento, a pessoa teria essa possibilidade, né? Então, por isso é um sacramento tão importante, porque todo mundo que sabe a importância de receber um sacramento desses e os efeitos que ele pode causar na alma, quereria receber, né? Se a pessoa tivesse noção, né, dessa realidade. E além disso, é um sacramento que ele tem esse caráter de consolo, de conforto, né? Para ajudar a pessoa nesse momento decisivo, né? De tentar encarar a morte com um outro olhar, né? De tentar ter um coração confortado da angústia, né? Desse momento de que está diante, assim, de uma morte iminente. Ele também
é um sacramento que, quando recebido, né, ele tem essa condição que eu já tinha dito, de apagar o pecado mortal e também os veniais, né? Quem pode mais, pode menos, né? Então, ele pode apagar tanto os pecados veniais, né, quanto os pecados mortais, porque, em regra, se a pessoa está em pecado mortal, ela vai receber o sacramento da confissão antes de receber o da unção dos enfermos, né? Se ela estiver consciente, tiver condição de fazer uma confissão, né, ela vai fazer essa confissão antes de receber. Por isso, ele também é um sacramento que tem essa possibilidade, né, de apagar o pecado mortal. E se, por acaso, a pessoa não tiver condição de receber o sacramento consciente, não se nega o sacramento e se acredita que essa pessoa também pode ter os seus pecados mortais apagados se, quando a pessoa estava, né, consciente, ela teve uma contrição perfeita, assim, né? Se ela se arrependeu dos seus pecados. Só que é, é uma... É uma é uma ideia, né, que o catecismo da igreja traz sobre essa contrição num período de consciência da pessoa, né, um momento anterior à recepção do sacramento, mas não, na prática, a gente não tem como saber como isso se daria, né, como que é isso. A pessoa está lá num estado de semiconsciência e ela começa a repassar a vida dela e pede perdão, não tem como saber exatamente como isso se dá, mas se acredita que, se a pessoa, mesmo estando em coma, por exemplo, ela recebe o sacramento, mas ela, quando estava consciente, ela quereria ter feito uma confissão, ela gostaria de receber, né, o sacramento da confissão antes de receber a unção, o sacramento da unção poderia ter esse efeito também de apagar o pecado mortal dessa pessoa. Né? É o que eu falei, né? Deve se confessar antes, né? De se a pessoa tem pecado mortal, e se ela não pode se confessar, o sacramento também pode apagar, desde que o enfermo estivesse perfeitamente arrependido, né? E é um sacramento que também sempre se acreditou e sempre se defendeu, e isso é legal de destacar, que em diversas situações ele não era só um sacramento para apagar os pecados e preparar a pessoa para morrer, mas um sacramento também para ajudar a devolver saúde para o corpo, né? Então, o que em diversas situações, né, já aconteceu ao longo da história é que o sacerdote era chamado, né, para ministrar o sacramento da unção dos enfermos, e o doente ficava bom, ficava são. Então, ele é um sacramento que, dadas as condições da graça, né, que Deus que sabe, né, Deus pode usar esse sacramento também para curar a pessoa. Então, eu estava lendo aquele livro Fé Explicada, e o Léo 13 estava falando lá que, assim, não se deve esperar a pessoa estar, assim, numa condição derradeira ali, né? Ela vai morrer em, sei lá, um dia, 2 dias, está desenganada, digamos assim, como se fala na área, se fala leigamente do que o médico explica para os pais, para os parentes, né? Da pessoa que está lá doente, né? Então, não se chama só o sacerdote nessas condições, mas pode-se, diante de uma doença muito grave, que a morte é certa, digamos assim, mesmo que ainda tenha um tempo, sei lá, tem 6 meses de vida, sei lá, uma coisa assim, se é que podemos quantificar, seria interessante que a pessoa recebesse esse sacramento, porque pode ser que seja a vontade de Deus que a pessoa se cure, né? Então, ele, se convém para a alma, poderia ser esse o efeito do sacramento, né? E também não há limitação de vezes. A pessoa pode receber o sacramento mais de uma vez, né, caso ela se cure, enfim, e depois, em outra situação, ela precise novamente receber o sacramento, ela pode receber. Também o sacramento da unção dos enfermos, ele não condição sem a qual a pessoa que não recebeu não vai poder se salvar. Não, é muito bom que se receba, seria importante que todo cristão consciente da importância desse sacramento pudesse recebê-lo, né? Mas, se a pessoa não recebe, isso não significa que a pessoa não vai se salvar porque não recebeu esse sacramento, né? E é importante, né, que o Código de Direito Canônico diz, que se a gente sabe que a dúvida, né, se o doente está, se ele tem o uso da razão dele, ou se ele está perigosamente enfermo, ou até se ele já está morto, é importante que se administre o sacramento. Essa questão do morto, destaca-se, assim, uma coisa interessante, é que, assim,
o sacramento, ele é um sacramento para as pessoas vivas, né? Que estão enfermas, mas vivas. Se a pessoa morreu e se tem certeza absoluta que ela morreu, um defunto, por exemplo, não se administra o sacramento. Mas não se sabe exatamente quando que a alma deixa o corpo. Não se sabe se a alma deixa instantaneamente o corpo quando a pessoa para de respirar, ou quando, sei lá, acabam as ondas cerebrais, ou sei lá, a Thaís saberia dizer melhor aí na área médica quais são os pontos chaves aí para dizer se uma pessoa está viva ou não. Mas o que eu quero dizer é que, assim, como não se tem certeza absoluta desse tempo, desse momento dessa passagem, né, da alma sair do corpo, deixar o corpo, né, se administra o sacramento em benefício dessa dúvida. E aí tem um caso até bem emblemático, assim, que aconteceu no ano passado, que foi quando o pai do Ítalo Marcilli, né, que é um rapaz, um psiquiatra muito conhecido, né, que é conhecido no Instagram, né, na rede social, ele foi assassinado, né? E aí foi uma morte muito dramática lá no Rio de Janeiro, e chamaram um sacerdote, e o sacerdote foi logo ao encontro lá da cena, lá onde aconteceu o assassinato, e ministrou o sacramento da unção dos enfermos para o pai dele, né? Mesmo que ele já tivesse morrido ali, porque naquela situação não se sabia quanto tempo mais aquela alma estava ali, não se sabia exatamente em que momento ele morreu, né? Porque foi tiro, né? Então não sei exatamente assim se foi instantâneo a morte, mas se ministrar no sacramento por causa desse benefício da dúvida, né? Então, mas se fosse assim, no dia seguinte, no enterro, não se ministraria o sacramento, né? Nessa situação, não. Então, mas nesse caso de dúvida, sim. Então, por ser, né, um sacramento muito importante, foi aquilo que eu falei, chamar o sacerdote o quanto antes, né? Se há um perigo próximo de morte ou se seja um idoso que está num momento de abatimento físico, né? Mas sem esperar que seja terminal, né? E aí até quando estava preparando essa aula, tem um texto que fala exatamente isso, né? O catecismo também alerta, né? Não se deve esconder do doente o seu estado, a gravidade da doença, né? E nem ficar com respeitos humanos de, não vamos chamar a pessoa, porque aí tem essa imagem antiga de, mas então quer dizer que se a gente chamar um sacerdote para vir aqui ministrar a unção dos enfermos, aquela pessoa vai perceber que ela está morrendo. Então, assim, não, um cristão consciente tem que entender o valor desse sacramento, né, os efeitos que ele pode causar na alma e querer, desejar recebê-lo, né? Então, não é uma questão de assustar, então a gente tem que tentar também esclarecer as pessoas que vivem à nossa volta, nossos parentes, sobre isso, né, para que a gente consiga levar esse sacramento também para os nossos familiares, né, para que eles tenham acesso. E justamente porque é um sacramento que traz consolo, que traz paz, que traz ânimo para vencer esse momento ali da dor, da dificuldade, se unir mais a Cristo, né? Diante desses sofrimentos, né? E das fragilidades, se for uma pessoa idosa, enfim. E aqui eu vou explicar rapidamente quais são os sinais do sacramento, né? A matéria do sacramento é usar um óleo, né? Um óleo vegetal, e geralmente é usado o azeite, um azeite virgem, né? Ele é ungido na cerimônia que acontece na Semana Santa, geralmente na Quinta-feira Santa, o bispo faz uma cerimônia que ele vai abençoar esses óleos, tanto o óleo que vai ser usado para o crisma, quanto para o batismo, quanto para a unção dos enfermos. Então, esse óleo da unção, ele vai ser usado, né, pelos sacerdotes ao longo do ano, e caso não tenha o azeite, né, ungido pelo bispo, num caso extremo, um sacerdote poderia abençoar um óleo para fazer a unção, tá? Mas o ideal, né, o correto é os sacerdotes carregarem, né, um pouco desse óleo aí da cerimônia lá que foi feita, né? Geralmente chama a cerimônia, se eu não me engano, é a missa do Crisma. E em que o bispo faz a benção geralzona, né, para todos os olhos. E aí o sacerdote vai ungir, né, com esse óleo a fronte e as mãos do doente, né,
E vai falar essas palavras, né? Por esta santa unção, por sua puríssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e em sua bondade alivie teus sofrimentos. Então, esse é o sacramento da unção dos enfermos. Né? Essa unção que se faz nessa... Opa, tem gente aqui no lobby, deixa eu ver aqui. Para receber, admitir. O sacramento vai ser, né, através dessa... Boa noite, Serena. A gente está aqui falando sobre os sinais sensíveis do sacramento da unção dos enfermos. Então, eu estava falando que o sacerdote, ele vai ungir a testa e as mãos do doente com um óleo santo, que é um azeite, que foi abençoado pelo bispo na missa do Crisma na Quinta-feira Santa, né? Em todos os lugares do mundo é assim. E ele fala umas palavras, né, da bênção, lá da unção, e o sacramento da unção é isso. O que acontece é que em muitas ocasiões, antes de receber a unção, a pessoa também pode se confessar, então ela receberia o sacramento da confissão, e ela também pode receber a comunhão, que a gente vai ver mais à frente. Meninas, eu vou só pegar aqui um carregador, porque eu tô vendo que minha bateria vai acabar. Um minutinho. Desculpa. Vamos lá. E aí, vamos remontar aí, né, historicamente, a instituição da unção dos enfermos, né? Porque na Bíblia não existe a instituição da unção dos enfermos, assim como Jesus, quando foi lá, se batizou, e aí ficou instituído o batismo, né? Ou quando lá na Santa Ceia, né, Jesus falou as palavras lá de consagração do pão e do vinho e ficou instituída a Eucaristia. Mas a menção de Jesus instruindo os apóstolos e se considerou que isso era a instituição da unção dos enfermos. Porque em Marcos, lá, quando Jesus está abençoando e enviando os apóstolos de dois em dois para irem, né, pregar o evangelho e anunciarem a boa nova, diz que eles, os apóstolos, eles iam, né, às cidades, né, abençoavam, falavam do reino, né, de Deus, ou faziam um anúncio, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, se entendeu que essas capacidades que os apóstolos tinham, né, de fazer essas curas, não eram, e de ungir, não era uma instrução da cabeça deles, não, uma instrução que eles, vamos fazer assim agora, não, mas que tinha sido instruído por Jesus. Então, em outra passagem de Marcos, né, Jesus também fala, né, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí, a igreja sempre defendeu com a tradição que a unção dos enfermos foi um sacramento também, mais um sacramento, né, para compor os 7 sacramentos, e essas seriam as passagens bíblicas que justificariam a existência da unção. E em São Tiago, né, ele vai falar como deve ser o rito, né? Ele fala, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Então, é uma tradição muito antiga fazer essa unção com óleo sobre os doentes. Sempre os sacerdotes, né? Os diáconos, por exemplo, não têm a autorização de ordem para ministrar o sacramento, é um sacramento exclusivo dos sacerdotes. E, como eu falei, a pessoa pode receber tanto a confissão antes de receber a unção dos enfermos, né, para ela poder receber a unção em todos os seus efeitos, receber a graça santificante plena da unção dos enfermos, porque ela, quando ela se confessa antes, todos os pecados veniais e mortais dela serão apagados e ela
consegue receber essa unção assim, sem mancha nenhuma, e caso a pessoa morra, logo em seguida ela poderia ir para o céu. E para tornar o momento, né, de recepção do sacramento da unção mais especial, assim, mais completo, seria interessante que a pessoa também recebesse a comunhão, né? Porque, inclusive, essa comunhão específica que se dá após a unção dos enfermos é chamada de viático, né? Que significa envio para viagem, né? Que é assim, justamente para dar essa conotação de força, né, para a pessoa que está nesse momento assim de passagem, digamos assim. E é interessante que existe até uma fórmula específica que o sacerdote, quando ele ministra, né, o sacramento da comunhão para alguém que esteja nessa condição, além de falar corpo de Cristo, né, e a pessoa responder amém, o sacerdote ainda vai dizer que ele te guarde e te conduz à vida eterna. Então, o catecismo da igreja, ele alerta, né, que como sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia deveria ser sempre o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem à vida eterna. Por isso que o nome dessa comunhão, quando recebida após a unção dos enfermos, é chamada de viático. E além disso, né, nesse caso específico de uma pessoa que recebe a comunhão nessas condições, né, poderia, por exemplo, não precisar seguir aquelas regras gerais de, por exemplo, de ter um jejum eucarístico de 1 hora, né? Então, o ideal seria que o local tivesse vela, tivesse uma preparação ali mínima, né, para poder receber, para poder dar a comunhão para o doente, mas caso não haja essa preparação assim, formal, né, litúrgica, digamos assim, o sacerdote não negaria dar a comunhão para uma pessoa nessas condições. E é isso, meninas. Essa aula era curtinha mesmo. Deixa só eu parar de gravar aqui, porque a gente pode falar rapidinho. Então é isso. Essa era a aula sobre o sacramento da unção dos enfermos. Vou rezar só uma Ave Maria com vocês e depois a gente faz uma mini conversa aí, e tira alguma dúvida se alguém tiver, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem assistir essa aula depois, né, que vai ficar gravada, não deixe de fazer um comentário para a gente poder saber quem está assistindo e tirar as dúvidas com a gente, caso seja necessário, tá bom? Obrigada. Meninas,